Lista de desenhos da Hanna-Barbera. Jambo e Ruivão. Jambo é um gato e Ruivão um cachorro, o que não impede que sejam bons amigos. Um personagem coadjuvante era o humano Professor Gizmo. A primeira exibição foi em dezembro de 1957 pela NBC. A série foi também a primeira produção para a TV da Hanna-Barbera. Dom Pichote. Dom Pichote era um cachorro azul que tinha um sotaque caipira, com uma personalidade calma, doce e muito bem intencionada. Frequentemente cantarolava a música Ó, Querida Clementina. Plique-Ploque e Chuvisco. Os bagunceiros Plique-Ploque são dois queridos ratinhos que adoram atormentar Chuvisco, o gato, e aprontam diversas confusões. Zé Colmeia. Na maioria dos episódios de Zé Colmeia, ele aparece no Parque Gelistone. Zé é sempre acompanhado do seu melhor amigo Catatal, tentando ou arquitetando uma forma de roubar as cestas de piquenique dos visitantes distraídos do parque. Josse e Ding Ling. A trama é centrada nas desventuras de Josse e seu amigo, Ding Ling, que tentam enganar diferentes personagens com seus esquemas para roubar comida ou se instalar num local sem pagar. Uma curiosidade é que os dois personagens, que são lobos, são referidos como raposas na dublagem brasileira realizada pelo extinto estúdio AIC. Pepe Legal. Pepe Legal era um cavalo oficial do Novo México que lembrava muito os velhos filmes de cowboys no Velho Oeste americano. Ele não era lá muito inteligente e totalmente inapto para exercer o cargo de xerife. Quando conseguia sacar sua arma, geralmente acabava atirando nele mesmo. Sua sorte era ter ao seu lado como ajudante o burro chamado Baba Lowey, que falava com um sotaque bem acentuado de mexicano que, apesar de ser um burro, Baba Lowey demonstrava ser muito inteligente. Bibo pai e Bob filho. O desenho gira em torno das desventuras de uma dupla de cães, pai e filho. Bibo pai gosta de impressionar o filho, tentava educar seu filho Bob da melhor maneira possível, dando-lhe bons conselhos. Bob filho, que ama incondicionalmente o pai, sempre se refere a ele como "ó meu querido pai". A mútua admiração de pai e filho é o tema principal do desenho. Olho Vivo e Faro Fino. Olho Vivo e Faro Fino são uma dupla de detetives, um gato e um rato. Olho Vivo, o gato, vestido em um estilo muito parecido com Sherlock Holmes, e Faro Fino, o rato, vestido à la Humphrey Bogart. Quando estão em perseguição e Olho Vivo pede para Faro Fino ligar a sirene, é ele próprio quem põe a cabeça para fora do carro e começa a gritar. Loup Le Beau. Loup é um lobo cavalheiro que fala com sotaque francês. Tenta limpar o nome dos lobos, se apresentando como lobo bom, mas apesar de suas intenções e boas ações, sempre acaba por ser perseguido. Os Flintstones. No desenho animado, a família Flintstone vive na cidade pré-histórica de Bedrock. Fred, o chefe da família, trabalha numa pedreira, dirige um carro com rodas de pedra, cuja propulsão são os seus pés, e tem um dinossauro, chamado Dino, como animal de estimação. A família vizinha são seus amigos, o casal Rubble, que possui um híbrido de canguru e dinossauro como animal de estimação, Hope. Com o tempo, surgiram Pedrita e Bambam, leão da montanha. O leão da montanha é um simpático felino rosa que se veste com punhos e gola de uma camisa antiga, além de uma inconfundível gravata. Quando estreou na telinha em 1960, em um desenho do Pepe Legal, atuou como um fora da lei, um ladrão de ovelhas que enfrentava o protagonista, o Patinho Duque. Em sua série animada, o Pato Duque mora com o Bulldog Chopper. Sempre muito desatento e, demonstrando muita inocência, o pato acabava entrando em perigo, mesmo sem perceber. Nesse ponto entrava o cão Chopper, para salvá-lo das enrascadas. Manda-Chuva. Manda-Chuva é o líder de um grupo de gatos de rua que vive em Nova York. Ao lado de Batatinha, Chuchu, Espeto e Bacana, ele vive tentando ganhar dinheiro fácil. Quem está sempre perseguindo eles é o policial local, Guardabelo, que sempre entra em tentativas frustradas de expulsar a gangue do beco. Os Jetsons. Os Jetsons são uma família ultramoderna, que vive no futurístico 2062, onde carros voadores, cidades suspensas e trabalho automatizado fazem a rotina de seus contemporâneos. Mas apesar dos tantos avanços tecnológicos, sempre existe um desafio a ser superado por esta família. O Alligator. O Alligator é um simpático jacaré que surge na abertura do desenho esquiando por entre os pântanos. Mas na verdade suas histórias se passam dentro do jardim zoológico da cidade, num espaço particular com piscina e cadeira. Apesar da sua vida cheia de mordomias, o Alligator se sentia deprimido com aquela vida e passava a querer viver no mundo lá fora, por isso passava parte do seu tempo tentando escapar do zoológico. Tartaruga Tuxé e Dum Dum.
A dinâmica tartaruga Tuxé e o cão felpudo Dum Dum eram um par de heróis que batalhava contra vilões em todo tipo de aventuras, salvando reis, rainhas, donzelas, crianças e outros. Tuxé era o bravo e destemido líder, sempre com um chapelão ornamentado com uma pena e uma espada na mão. Dum Dum era seu companheiro e seguia fielmente Tuxé em suas aventuras. Lip e Hard. Lip era um leão, que andava sempre na companhia de seu amigo Hard, uma hiena pessimista. Os episódios contavam as aventuras da dupla, salientando sempre o pessimismo de Hard, que nunca ria. O otimista Lip tentava animá-lo. Calma, Hard, mas Hard sempre saía com eu sei que não vai dar certo. Ó dia, ó céus, ó azar. Jonny Quest. Narra as histórias de um garoto chamado Jonny Quest que junto com seu pai vive aventuras fantásticas. O desenho causou forte impacto cultural, e chamou a atenção por seus traços e animação realista, que destoavam do que os estúdios de Hanna-Barbera haviam feito até então. Magilla, o gorila. Magilla mora na loja de animais do Sr. Peebles, e está sempre na vitrine. De vez em quando Magilla é comprado por alguém, mas sempre acaba devolvido para a loja, para desespero do dono que acha que gasta muito com bananas para alimentá-lo. Nessas saídas, às vezes Magilla causa desastres devido à sua imensa força. Bacamarte e Chumbinho. A clássica história de gato caçando rato, só que aqui com espingardas, ambientado no campo e mostrando um gato e um rato meio caipiras. Coelho Ricochete. O Coelho Ricochete era um xerife do Velho Oeste. Seu nome vinha do fato dele correr em alta velocidade, ricocheteando em objetos. Quando corria ele falava bing 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 Coelho Ricochete. Seu parceiro era Blau Blau, um coiote que usava um chapéu amassado e atravessado na cabeça, característico dos parceiros atrapalhados dos filmes de western dos anos 40. Apesar de corajoso, Blau Blau era lerdo e azarado, nunca conseguindo ajudar seu companheiro xerife. Uma das gags era quando ele sacava seu revólver e esse se desmanchava todo. Além da velocidade, o Coelho Ricochete tinha como arma secreta, balas especiais que sempre surpreendiam os vilões. Matracatrica e Fofoquinha. Matracatrica é um urso polar, um artista cômico. Seu amigo, a Fofoquinha é uma foca que vive gripada. Eles vivem em um iglu no Ártico. A maioria dos episódios é sobre algum plano que os dois armam para poder entrar no quartel do exército da região, a fim de roubar algum medicamento para a gripe da Fofoquinha. Sempre fugindo do Coronel Mandragão. Peter Potamos e Tico Mico. O hipopótamo Peter Potamos e seu companheiro Tico Mico viajam pelo mundo e pelo tempo a bordo de um balão mágico no qual existe uma máquina do tempo em forma de relógio e cada vez que Peter gira os ponteiros ele e Tico Mico vão para outras épocas. Para escapar das encrencas, Peter abre a sua bocarra e provoca um ciclone que varre os inimigos. Mosquito, Mosquete e Moscardo. São 3 cachorros que sob o comando de um rei, são designados para várias tarefas, se envolvendo em muitas confusões. A Formiga Atômica. A Formiga Atômica tem sua base num formigueiro próximo da cidade, onde ela tem um computador e equipamentos de exercício. Seus poderes consistem na habilidade de voar, supervelocidade e força descomunal. Ela é contactada pela polícia para resolver os crimes, sendo algumas missões parodiadas de Batman. Xodó da Vovó. Desenho que apresentava as aventuras de um cão chamado Precioso que vivia protegendo sua dona, a vovó Dulcina. Zé Buscapé. O desenho mostrava uma família de ursos caipiras que moravam no campo, gostavam de paz e sossego e estavam sempre defendendo suas terras de possíveis invasores, atirando com suas espingardas em qualquer coisa que se movesse. Com aquele sotaque bem enrolado, como que se estivesse sempre com uma folha de capim na boca, a família Buscapé era um clã que morava nas montanhas e passava o tempo todo dançando ao som do banjo. Esquilo sem grilo. O esquilo trabalha como agente secreto, recebendo ordens de seu superior. Sua designação é Agente 000. Ele é auxiliado em suas aventuras por seu ajudante de óculos, Mol. A dupla luta contra o crime e os agentes inimigos do mal usando astúcia e uma variedade de dispositivos de espionagem, incluindo uma bengala metralhadora, uma coleção de armas mantidas dentro da capa impermeável de Secret, que também é à prova de balas, e uma variedade de dispositivos escondidos em seu fedora roxo, que tem buracos para os olhos cortados e que ele quase nunca remove. Lula Lelé. A série apresenta a história sobre uma lula chamada Lula Lelé que vive em um aquário que sempre está tentando escapar para ser um grande compositor de música, mas o dono do aquário e administrador, o chefe Winchley está sempre vigiando suas fugas. Frankenstein Jr. O cientista garoto Bob,
e seu pai, o professor Conroy, combatiam supervilões com a ajuda de um robô poderoso chamado de Frankenstein Jr. Frank, como era chamado por Bob, era muito parecido com o personagem Homem de Aço. Frank era ativado por um anel que Bob usava. Os Impossíveis. O desenho narrava as aventuras de uma banda de rock, formada por 3 rapazes que estavam sempre fazendo shows pelo mundo, e que combatia o crime nas horas vagas. Impossíveis era tanto o nome da banda quanto o nome do grupo de heróis. Space Ghost. A animação narra as aventuras de um super-herói que combatia vilões espaciais, com a ajuda de seus parceiros adolescentes, Jan e Jace e seu mascote, o macaco Blip. Dino Boy. As aventuras de Todd, o Dino Boy, começam quando ele cai de paraquedas de um avião em chamas, em um vale perdido habitado por dinossauros, humanos selvagens e tigres dente de sabres. É salvo da morte por um homem das cavernas que passa a chamar de Hugh. Como montaria ele cavalga um pequeno brontossauro. Brasinhas do Espaço. É a história de 4 crianças, 3 meninos e uma menina e de seu cachorro. São uma espécie de escoteiros espaciais, que viajam numa nave espacial bem pequena. Eles sempre vão atrás de aventuras e são perseguidos pelo vilão Capitão Gancho, que quer roubar um mapa do tesouro que os Brasinhas possuem. O ajudante do Capitão Gancho sempre quer fervê-los em azeite lunar, mas o capitão fica bravo com ele, dizendo que são apenas crianças. Os 4 Fantásticos. O nome dado no Brasil ao desenho deveu-se a um provável erro, pois na época o grupo já era conhecido pelo nome de Quarteto Fantástico. A série narrava a história dos heróis da Marvel na época de ouro dos quadrinhos. Os Herculoides. Humanos e monstros, juntos, lutam para proteger o planeta Quasar dos invasores vindos do espaço. Shazam. Shazam é um gênio das 1001 noites. Ele aparece quando as 2 partes de um anel mágico se juntam formando seu nome e atende aos desejos de seus possuidores. O Jovem Sansão. É a história de um jovem e seu cachorro, andando pelo país em sua lambreta. Assim que Sansão unia seus braceletes dourados, se transformava em um super-herói, com super força, agilidade e podendo até voar. Seu cachorro Golias virava um enorme leão, que soltava raios poderosos dos olhos. Ambos combatiam vários vilões nas suas andanças. Moby Dick. A história era sobre 2 jovens, Tom e Tubby, que eram resgatados por uma grande baleia branca após um naufrágio. Junto com a foca de estimação, Scooby, eles enfrentam perigos no mundo submarino. O poderoso Migtor. A identidade secreta de Migtor era a do Homem das Cavernas Thor, que se transformava em super-herói graças ao poder de sua clava mágica. Ele também transformava seu mascote dinossauro em uma fera voadora, Toad. Migtor protegia o vilarejo onde morava junto com seus amigos, o chefe Pondo e seus filhos Shera e Hot. Hot vivia se fantasiando de Migtor e sem poderes, se colocava constantemente em perigo junto com seu mascote, o pássaro Dodork. Shira também tinha seu próprio mascote, o mamute Bolo. Homem-Pássaro. A identidade secreta do Homem-Pássaro era Rei Randall, um humano comum que ganhou poderes de luz solar do deus do Sol Ra. Ele pode disparar raios de luz ou se defender com um escudo solar. Foi recrutado por uma agência secreta para lutar contra o crime e seu contato é o Agente Falcão 7. Tem como ajudante o Bard Boy, que recebeu seus poderes do Homem-Pássaro, e seu mascote é a Ave Vingador. O super-herói voa usando as imensas asas em suas costas. O Homem-Pássaro deve recarregar seus poderes periodicamente através de exposição à luz solar. Galaxy Trio. O Galaxy Trio é formado por 3 super-heróis extraterrestres, de planetas diferentes apesar de possuírem traços parecidos: Homem-Vapor, Homem-Meteoro e Mulher Flutuadora. Eles patrulham o espaço a bordo da nave Condor 1. Abbott e Costello. Conta a história dos humoristas Bud Abbott e Lou Costello e suas confusões. A dupla Abbott e Costello fazia muito sucesso na televisão e no cinema, nos Estados Unidos, e assim como o Gordo e o Magro e Jerry Lewis, outros comediantes famosos, foram inspiração para uma série de animação. As Aventuras de Gulliver. Na busca pelo pai, Gary Gulliver e seu cão Tag acabam naufragando em uma ilha. Nesta ilha, existe o reino de Lilliput, onde seus habitantes têm uma altura diminuta, de apenas alguns centímetros. Gulliver e seu cão são aprisionados pelos Lilliputianos, logo após o naufrágio, mas logo acabam se tornando ótimos amigos destes. Com a ajuda do povo de Lilliput, Gulliver continua sua busca pelo pai e por um tesouro, usando um mapa que seu pai lhe dera. O tesouro também está sendo procurado pelo malvado Capitão Leech, que sempre tenta roubar o mapa de Gulliver. Corrida Maluca.
11 carros competiam pelo título mundial de corredor mais louco do mundo em um rally pela América do Norte. Dick Vigarista tinha um dos carros mais rápidos, sempre liderava as corridas, mas acabava perdendo por tentar sabotar os outros corredores. Os Cavaleiros das Arábias. Contava as aventuras de um grupo de aventureiros na Arábia das Mil e Uma Noites que lutavam contra a tirania do líder usurpador do trono de Bagdá, o maléfico Sultão Bacar, Papai Sabe Nada. O cotidiano de uma família moderna, não muito diferente das famílias da época. Todos os problemas e confusões que faziam parte do dia a dia desta família. Grande Polegar, detetive particular. O Grande Polegar é um detetive miniatura, com uma polegada. Polegar é auxiliado pela bela Lowry, seu fiel e musculoso amigo Gator e o cachorro São Bernardo, coração valente a resolver mistérios. Eles trabalham para a agência de detetives Pinkerton. Super Amigos. Na formação original de Super Amigos, os mais poderosos super-heróis do universo, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Batman e Robin, unem suas forças, com a ajuda dos adolescentes Wendy, Marvin e o Supercão para lutar pela justiça, combater o mal e servir a toda a humanidade. A família Addams. A família Addams é formada por Gomes, Mortícia, Vandinha e Feioso. Ainda vive com eles a vovó Addams, tio Chico, além do mordomo Tropeço e da Mãozinha, uma mão que anda sozinha e sempre ajuda quando solicitada. Ainda temos o primo Coisa, que sempre os visita. Uma montanha de pelos que tem grande influência no governo. Fizeram uma participação especial na série Scooby-Doo e logo depois ganharam uma série própria. Butch Cassidy. O desenho é a respeito das aventuras de um grupo de rock and roll adolescente, liderados pelo galã Cassidy. Não são só uma banda, mas também um grupo de lutadores contra o crime, resolvendo mistérios e prendendo criminosos. Os garotos são auxiliados por um supercomputador, o Sr. Sócrates, que, estranhamente, tem alergia a severas pulgas do cachorro Elvis, espirrando toda vez que entra em contato com o cachorro. Os Três Mosqueteiros. Baseado no famoso romance Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Conta a história dos mosqueteiros, soldados fiéis à monarquia francesa e protetores da rainha. O trio é formado por Athos, Porthos e Aramis, além do jovem e destemido D'Artagnan. O nome mosqueteiro vem da arma utilizada pelos mesmos, um tipo de espingarda, chamada de mosquetão. Mas apesar do nome, eram famosos por sua habilidade com a espada. Microaventuras. Em cada episódio, o professor Carter e seus dois filhos adolescentes usam uma máquina de encolher e diminuem de tamanho, junto com o seu bug a fim de explorar e experimentar o mundo da perspectiva de um inseto. A Turma da Gatolândia. Conta a história de uma banda formada por gatos músicos e suas aventuras. A Volta ao Mundo em 79 Dias. Baseado no romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, conta as aventuras de um balonista, Phineas Fogg Jr. E de dois repórteres adolescentes, a fotógrafa Jenny Trent e o repórter Hope, que saem em busca de aventuras ao redor do mundo com o intuito de dar a volta ao mundo em 79 dias e bater o recorde original de seu pai. O trio também compete por um prêmio de $1 milhão contra o sinistro Grão-de-Bico, que supostamente foi o mordomo de Phineas, auxiliado pelo chofer de Phineas, o atrapalhado Bomba e pelo macaco de estimação, Simão. Ao contrário das outras histórias da Hanna-Barbera, esta série tinha uma história contínua, entretanto, sem um final específico. É o Lobo. O desenho é sobre um lobo chamado Lobo Bobo que tenta pegar e comer o carneirinho, mas sempre tem seus planos frustrados pelo cão-pastor Cachorrão. Cachorrão sempre pega o lobo após os gritos desesperados do carneirinho, sempre mandando para bem longe. O carneirinho, sempre ingênuo, nunca reconhece o lobo em seus disfarces, por mais grotescos que sejam. Juca Bala e Zé Bolha. É a história de Zé Bolha em um possante carro, sempre perseguindo Juca Bala em sua moto. Máquinas voadoras, Dick Vigarista e Muttley. O desenho mostrava as aventuras de Dick Vigarista e sua esquadrilha abutre, caçando freneticamente o pombo-correio Doodle, que levava mensagens secretas da resistência para os aliados durante a Primeira Guerra Mundial. Os apuros de Penélope Charmosa. A história girava em torno da linda Penélope Charmosa, que era herdeira de uma vasta fortuna, e que vivia sendo perseguida pelo vilão Tião Gavião. Ela contava com a ajuda da Quadrilha da Morte para protegê-la, mas invariavelmente ela se salvava sozinha, em histórias em diversas partes do mundo. Scooby-Doo, cadê você? Velma, Daphne, Fred e Salsicha são um grupo de amigos que resolvem crimes e mistérios com a ajuda de Scooby-Doo, um cão tão grande quanto atrapalhado.
Cada episódio foca em um mistério incomum, que sempre envolve o grupo tendo que impedir alguém de executar um plano para provocar o caos no mundo. Josie e as gatinhas. Josie James, Melody Jones e Valerie Smith não são quaisquer adolescentes. As amigas são as estrelas da banda pop Josie e as Gatinhas, e viajam o mundo inteiro cantando suas músicas. A turnê, no entanto, é repleta de desafios, ciúmes, amores e muito mistério. Harlem Globetrotters. O desenho mostra a vida dos Harlem Globetrotters, um time de basquete formado por jogadores com superpoderes, que enfrentam times de supervilões, na quadra de basquete, sendo que o jogo sempre vale algo importante. Os 5 jogadores entram em seus armários e no meio do jogo, saem com superpoderes. Sempre começam o jogo com grande desvantagem, mas com os superpoderes, ganham o jogo. Recebem a missão de um satélite contra o crime. Os Tremendões. O desenho é sobre um jogador profissional de futebol americano, Ed Sheff e seu vizinho, o central do time, Bubba. Ambos jogam pelo time dos Rinocerontes. Fantasminha Legal. O desenho se passa com 3 jovens, Hugo, Silvio e Alice e o cachorro Elmo. Enquanto tentavam fugir de uma tempestade, os jovens entram em uma casa velha e veem um relógio antigo. Quando acertam o horário do relógio para meia-noite, libertam 2 fantasmas, um com traje de revolucionário chamado Jonathan Wellington Mudlemore e seu gato, Boo. Os 2 relatam estar presos desde a Guerra Revolucionária nos Estados Unidos, contra a Inglaterra, e não puderam sair, daí acabaram morrendo lá dentro. Libertados pelos novos amigos, Fantasminha e Buzz acompanham em muitos mistérios sempre dando uma ajuda invisível. O Urso do Cabelo Duro. A série apresentava 3 adoráveis ursos, cabeludo, que fala rápido, enrolado, que fala de forma confusa, e quadrado, que fala devagar, que estão sempre tramando um jeito de escapar do zoológico das maravilhas, que tinha como zeladores o mal-humorado Sr. Piver e seu ajudante gorducho e desajeitado Boto. Os 2 guardas do zoo tinham que cortar um dobrado para evitar as constantes fugas e armações do trio, o que resultava até mesmo em implacáveis perseguições. Bambam e Pedrita. A série segue os personagens Pedrita e Bambam, e como eles enfrentam problemas com o crescimento na cidade fictícia de Bedrock. As aventuras de Charlie Chan. No desenho, o Sr. Chan tem 10 filhos e o cachorro Chuchu. Eles desvendam mistérios pelo mundo todo, com as crianças sempre ajudando o pai em todos os episódios, ou pelo menos tentando. Eles viajam com uma van que se transforma em outros veículos com o apertar de um botão. Os filhos mais velhos também têm uma banda e todo episódio tem uma música, tocada durante o desenho enquanto resolvem algum mistério ou interpretada por eles mesmos. Os novos filmes do Scooby-Doo. Além dos personagens da turma do Scooby-Doo, em cada um dos episódios desta série aparecia convidados especiais, celebridades da TV ou do cinema da época, anos 60 e 70, e os quais ajudavam a resolver o mistério da semana. Os Mussarelas. O desenho contava as aventuras e desventuras vividas por Zecas Mussarela e sua família, que viviam na Roma Antiga. O desenho procurava seguir a linha dos populares os Flintstones e os Jetsons. Laboratório Submarino. A tripulação do laboratório submarino pesquisava sobre a vida marinha e combatia eventuais perigos, como poluição e caçadores. De acordo com Sealab 2021, a tripulação ficou louca após permanecer um ano presa dentro do laboratório, e pouco a pouco foi deixando de lado as pesquisas. Goober e os Caçadores de Fantasmas. Semelhante ao grande sucesso da Hanna-Barbera, Scooby-Doo, Goober também se trata de um grupo de jovens, resolvendo casos de mistérios assombrosos, acompanhados de um cachorro, Goober. A grande diferença é que muitos dos fantasmas são reais. Ginny é um gênio. É a história de Ginny, um gênio na forma de uma mulher muito bonita que faz de tudo para agradar seu amo. Porém Ginny é bem atrapalhada e muito geniosa, o que acaba gerando muita confusão. Speed Bug. Trata das aventuras de uma turma de jovens com seu Bug, que assume atitudes humanas, inclusive conversa com todos. Além de Speed, a turma é composta por Deb, Tinker e Mark. A trama se passa entre corridas de carro e a solução de alguns mistérios, carangos e motocas. O desenho foca em Willy, um Fusca vermelho, e sua namorada Rota. Willy trabalha como profissional, e bem conceituado, no ramo de carros de corrida. Willy não fala, como outros personagens do desenho, mas se expressa através da sua buzina e de sinais que aparecem no para-brisas, como por exemplo um coração quando está apaixonado ou uma lâmpada quando tem uma ideia. Hong Kong Fu.
O desenho retrata um jovem faxineiro que trabalha na delegacia de polícia, Penry, que sempre ao ouvir os relatos de Rosemary ao sargento Flint sobre os vários pedidos de socorro na cidade, discretamente, sai de vista e se transforma no super magnífico lutador contra o crime, Hong Kong Fu, um lutador, um especialista de artes marciais, usando um kimono vermelho e uma máscara sobre os olhos para manter sua identidade secreta, sai à procura dos bandidos e super-vilões da cidade, derrotando eles das mais variadas formas possíveis, ou nas mais variadas trapalhadas possíveis. Hong Kong Fu também é uma óbvia sátira aos seriados de Kung Fu que marcaram a época. A Família Doremi. Adaptação da série de TV ambientada no futuro. Devlin, o motoqueiro. Um motociclista que fazia shows e tinha seu circo. O Vale dos Dinossauros. Conta a história da família Butler, uma família de exploradores. Fazendo uma pesquisa na região amazônica, são dragados por um redemoinho e entram em uma caverna subterrânea. Ao sair de lá, se deparam com um mundo povoado de seres pré-históricos, como se o tempo não tivesse chegado naquela região. O desenho foi inspirado na série de televisão O Elo Perdido. Vovô viu a uva. Era ambientada no interior dos Estados Unidos, na cidade de Elmisville da década de 1920 contava as aventuras da família Day, tipicamente interiorana, liderada pelo avô que tinha como passatempo inventar engenhocas. João Grandão. A série conta a história sobre um gorila descomunal e um cachorro de raça Beagle chamado Espirro, onde vivem as maiores aventuras juntos. Rabugento, o cão detetive. Conta a história de Rabugento, um cachorro detetive que irrita os bandidos com suas aparições surpresa e sua ironia extrema. Famoso por sua risada e por resmungar o tempo todo. Seu carro é uma lata velha que anda com muita dificuldade. Tutubarão. As aventuras se passavam no futuro e as cidades eram no fundo do mar. O grupo era composto por Biff, o líder, Leila, uma garota snob, Bolha, uma loira burra, e Linguiça, o melhor amigo de Tutubarão, que era um tubarão branco bem atrapalhado. Eles formavam a banda subaquática Os Netunos. Durante as viagens em turnê, sempre acabavam cruzando com criminosos e vilões. Como para salvar o mundo só música não basta, Tutubarão e seus amigos partiam para a ação. Dinamite, o Bionicão. O milionário Hadley Crown e seu cachorro biônico Dinamite passam o tempo em sua base de operações, a cidade de Big City, até serem alertados pelo Falco Sinal. Eles imediatamente entram na Falco Caverna e se transformam respectivamente em Falcão Azul e Bionicão. Uma sátira bem escrachada às histórias de Batman e seu companheiro Robin. Clue Clube. Muito similar às histórias do Scooby-Doo, o desenho era sobre 4 jovens detetives, o Clue Clube, Larry, Dedé, Didi e Dorinha, que resolviam mistérios com a ajuda de 2 sabúrdios falantes, Bob e Sherlockão. Dorinha, a mais nova, geralmente ficava em casa e ajudava a resolver os casos com informações do seu minicomputador e seus testes policiais. Ela também tinha acesso a equipamento de comunicação poderosos, incluindo um vídeo monitor no carro do grupo e um sinal que poderia ser emitido nos relógios de pulso. Entretanto, ela também se juntava ao grupo com as mínimas desculpas que pudesse conseguir. Ursua. Trombada, Tampinha e Esperto são 3 ursos detetives, que formam a Ursua. Eles recebem orientações da chefe Charlie via rádio, uma voz muito sensual, o personagem nunca foi mostrado. Tampinha fica todo arrepiado quando ouve a chefe. A Ursua possui um caminhão de lixo como meio de transporte, para não levantar suspeitas e viajam o país resolvendo mistérios. Polícia desmontada. O xerife Tiro Certo e seus fiéis funcionários, Valentino, Vareta e Chorão, vão atrás de grandes bandidos no Velho Oeste. Apesar de sempre causarem confusão, no final os bandidos sempre são presos. Careta e Mutreta. Careta é um abutre que persegue o Mutreta, uma cobra. A ação se passa no deserto. Mutreta sempre se dá bem no final, escapando do Careta. Muito semelhante ao Papaléguas da Warner Bros. Elefantástico. Elefantástico e seu companheiro Tagarela trabalham para uma agência de detetives e resolvem mistérios. Uma das piadas mais famosas deste desenho são os disfarces do Elefantástico. Sempre seguem as ordens do chefe. Treme Treme. Agitado, o gerente fantasma do hotel, Treme Treme, o mensageiro fantasma, e Redondo, o cozinheiro fantasma gordão, são 3 fantasmas que vivem em um hotel e sempre assustam os humanos, para que estes não os incomodem. E também sempre fogem do implacável Sidney, o exterminador de fantasmas e eterno pesadelo do trio.
Sidney possui um gato chamado Vizinho, que é o terror do rato fantasma. Os Robobos. Os Robobos são Moe, Léo e Corley, os três patetas, numa versão bionica. Eles são agentes secretos que lutam contra o crime com seus poderes especiais bionicos. Entram em contato com o chefe, o agente 000, através de uma filmadora que sai do peito deles. Cocota e Motoca. Um jornalista e sua namorada resolvem crimes com a ajuda de um super-herói motorizado, que nada mais é do que o próprio alter ego do Motoca. O novo show do Popeye. Nestes episódios da Hanna-Barbera, Popeye voltou a usar seu uniforme azul marinho com 3 botões amarelos na frente e de costas vermelha, mas manteve o boné branco da marinha que ele usava nos anos 50 e 60. Essa versão também manteve os personagens clássicos Olivia e Brutus. Cachorro Quente. O desenho contava as aventuras de 2 garotas, a loira Sandy e Mônica, morando com o tio Dudley. Sandy comprou um cão, Penugem, que de repente cresceu até o tamanho de um cavalo, o que obriga ela e Mônica a sempre procurar trabalho ou diferentes maneiras de contornar os prejuízos que Dink causa ao pobre tio Dudley. Mas no final, Penugem sempre ajeita as coisas das maneiras mais inesperadas e acaba sendo perdoado, muito a contragosto de Dudley. A corrida espacial do Zé Colmeia. O desenho utilizava de grandes personagens do estúdio, Zé Colmeia, Tubarão, Dom Pichote e Fantasmino, misturados com personagens novos, Capitão Guapo, Pato Quack e Falsão. Eles adentravam a uma corrida espacial que prometia grandes premiações, mas que no final não era nada disso. Arquivo Cão Confidencial. Kojak é um cão sabujo muito esperto mas dorminhoco, que vive em um pântano. Ele se junta a 2 adolescentes, Rosinha e o irmão mais velho Zé Coati, e tentam resolver mistérios que intrigam o xerife Pé de Mula e seu super-ansioso, mas atrapalhado ajudante Janjão. As habilidades de Kujeca são expandidas com as orelhas que giram como um radar, e o focinho responde às pistas como um contador Geiger. Ele também fica maluco quando a lua aparece. Fantasmino, o fantasma galopante. Fantasmino é um fantasma, guardião de uma mina, que encontra aventura ao cavalgar seu cavalo invisível e também é guardião de Rita e Susana, 2 vaqueiras que trabalham em um rancho, cujo proprietário é o Sr. Fofo. Fantasmino sempre está brigando com o Sr. Fofo e se delicia em irritá-lo, deixando de mau humor. Quando as garotas estão com problemas, elas sempre podem contar com Fantasmino. Godzilla. No desenho, Godzilla ajuda a rede de pesquisas US Calico a enfrentar monstros agressivos e arrogantes. Seus poderes são bafo de fogo e raios lasers. Jana das Selvas. A série é uma versão feminina de Tarzan, que conta a história de Jana, que vive nas florestas tropicais da América do Sul, em busca de seu pai, que desapareceu em um acidente de barco quando ela ainda era uma criança. Ela tem um longo cabelo loiro, veste uma roupa feita de alguma pele animal e usa um colar que era utilizado como arma por seu pai. Gasparzinho, o fantasminha camarada. Gasparzinho vive com um trio de fantasmas perversos, Espicha, Gordo e Catinga, que se divertem pregando sustos nas pessoas, e que querem a todo custo incentivar o fantasminha a fazer o mesmo, mas ele está convicto da sua bondade e jamais se deixa levar pelo papo do trio. O Coisa. Neste desenho, o personagem não luta contra supervilões, mas na maioria das vezes, tem que desmontar os planos de uma gangue de motoqueiros desordeiros liderada por Espirro. Riquinho. O desenho mostra Riquinho no dia a dia, na sua enorme mansão. Com milhares e milhares de dólares, Riquinho vive diversas aventuras, na companhia do seu cachorro Dólar e de alguns amigos, como a Glória. Também se passam aventuras em que Riquinho utiliza algumas geringonças que o professor Guimbinha faz. Família Drácula. A série é centrada nos adolescentes Drac, Frank e Lobão, os descendentes do Conde Drácula, Frankenstein e Lobisomem. Como uma forma de espiar os erros passados de seus ancestrais, o trio resolve se tornar super-heróis. Sendo de forma humana a princípio, eles podem se transformar em seus alter egos monstruosos por tocar as mãos de cada um. Koala Bala. O Koala pode mover-se muito rapidamente, o que significa que ele essencialmente desaparece sempre que o Wilford Lobo está perto de pegá-lo, causando grandes confusões, mas sempre com o ar de tranquilidade e calma do pequeno Koala. A família Trololó. O desenho conta a história de seres pequenos, parecidos com trolls, que moravam em árvores e que usavam muito a palavra trololó em suas frases. Os Smurfs. Os Smurfs são pequenas criaturas azuis que moram em uma aldeia de casas de cogumelo em uma floresta encantada. Liderados pelo Papai Smurf, as adoráveis criaturas viviam tranquilamente até que surge uma grande ameaça, o malvado feiticeiro Gargamel.
Outros personagens são Smurfette, a representante feminina do grupo, Ranzinza, gênio e corajoso, e o Han e Piuí. A história localiza-se na era medieval e seu enredo emprega elementos de aventura e de espada e feitiçaria. Os protagonistas são Ilhan, um cavaleiro corajoso e valente, e Piuí, o escudeiro de Johan e músico desafinado, que combatem as injustiças. Força Jovem. Um trio de super-heróis que andam pelas galáxias lutando contra super-vilões. Seu arqui-inimigo se chamava o Glor. Chegaram a fazer um grupo onde o Space Ghost também participava. Astro e os Cães Espaciais. O cão Astro, do desenho dos Jetsons, se junta a mais dois cães, Cosmo e Dipper, fazendo parte da Polícia Galáctica. São chefiados pelo humano Space Ace. Os Batutinhas. Batatinha, Pork, Alfalfa, Steam e outros meninos integram um grupo de garotos que simplesmente detesta garotas. Entretanto, o clube se sente traído quando Alfafa se apaixona por Darla e os meninos começam a aprontar divertidas confusões para separar o novo casal. Pac-Man, o comilão. A série segue as aventuras do personagem titular Pac-Man, sua esposa Miss Pac-Man, seu filho Pac-Baby, seu cachorro Chomp Chomp e seu gato Sorpós. A família vive na Comilândia, um lugar cujos habitantes e construções possuem formatos de esferas. Muitos dos episódios giram em torno das batalhas da família Pac contra seus eternos inimigos, os monstros fantasmas, Clyde, Blink, Ink, Pink e Sui, liderados pelo perverso Mesmeron, que tem como único objetivo descobrir e se apoderar da floresta secreta de pílulas de força, a fonte de energia de Pac-Man e seu povo. Posteriormente, na segunda e última temporada, é introduzido o primo adolescente de Pac-Man, PJ, e também o super-herói Super Pac. Super Tiras. Conta a história de um grupo de animais que vivem em um carvalho no meio de um parque. Lá é a base secreta dos Super Tiras, de onde saem a fim de investigar algum pedido de socorro de outros animais. Vestiam camisetas que davam poderes super especiais e conseguiam ouvir o pensamento dos outros animais. Andy, o anjinho da guarda. O protagonista é um anjinho em busca de suas asas. Personagem inspirado no ator Gary Coleman. Os Gatões. Os Duques sempre trabalharam no negócio de uísque clandestino, Moonshine, até que dois primos, Bo e Luke Duke, foram presos. Depois de muita confusão, eles conseguiram a liberdade mediante a promessa de seu tio Jesse de que os garotos se comportariam bem dali por diante. Os Biscuits. Conta a história dos Biscuits, um grupo de cães, com roupas medievais, vivendo no Castelo Biscuit, perto de um pântano. Eles guardam o tesouro do Rei Kevin, do malévolo Rei Max, que sempre tenta roubá-lo. Os Miquinhos. As aventuras de uma raça de pequenos animais que se parecem com macacos e vivem em uma terra mágica acima das nuvens chamada Miclândia. Lucky Luke. Lucky Luke é um cowboy solitário com excelente pontaria. O cowboy percorre o Velho Oeste para salvar os habitantes da vila com a ajuda do seu cavalo Jolly Jumper, tendo como rivais os irmãos Dalton, Averell, Jack, William e Joe, e o cão Rantanplan. Snork. Desenho similar aos Smurfs, eram seres multicoloridos que viviam na Snorklândia, um mundo mágico e subaquático. Os Filhos da Pantera Cor-de-Rosa. A série foca nos dois filhos da Pantera Cor-de-Rosa, o pré-adolescente Pink e seu irmão caçula, Punk, e seus amigos do grupo Panteras do Arco-Íris, Chata, Rocco, Morfel, Annie e Pumpkin. Os Golbots. A história é sobre dois grupos de robôs extraterrestres rivais que acabam aterrissando aqui, vindos do planeta Gobotron. Galtar e a Lança Dourada. A história é sobre Galtar, um guerreiro mítico, e de seus dois companheiros, a princesa Golith e Zor. Galtar, com auxílio da Lança Dourada, luta contra Tormak, o usurpador do trono do reino de Bandizar, que pretende conquistar o mundo todo. Tormak foi responsável pela morte dos pais de Galtar e de toda a família da princesa e de Zor. Pau-paus, os ursinhos mágicos. Conta a história de uma tribo de ursos, vestidos como indígenas que vivem se defendendo, sempre com muita confusão, dos seus inimigos, os meanos. Cavalgam pôneis que podem voar. Embora sempre foram procurados, nunca foram vistos por ninguém. Defendem os filhotes da floresta. Cavalo de Fogo. Quando era apenas um bebê, Sarah é salva da diabólica bruxa Lady Diabolim por um ser místico, um cavalo de fogo falante, que a leva para um local seguro nos Estados Unidos. Ela é adotada pelo bondoso dono de um rancho, John Cavanaugh, e a única coisa que carrega de sua terra natal é um medalhão.
Quando ela atinge os 13 anos, a jovem percebe que a joia brilha e envia um aviso ao cavalo que a salvou. Então, Sarah descobre ser a princesa do reino de Darshan, situado em outra dimensão, e que é a única capaz de salvar seu povo de Diabolim. Os cãozinhos do canil. Um grupo de cãezinhos, o líder medroso, a mãe Nose Marie, o inventor uivador, a meiga olhos brilhantes e o filhote sonhador, que moram em um canil e tentam ajudar outros cachorrinhos a encontrarem um novo lar. Ao mesmo tempo, eles têm que enfrentar a cruel Katrina, que sempre tenta impedir qualquer ato de caridade dos bichinhos. Tim Wolf, o garoto do futuro. Scott é um adolescente que descobre que vem de uma família de lobisomem. Com medo da rejeição, ele esconde o segredo de todos, mas depois torna-se o garoto mais popular da escola. Fofur e seu bando. Fofur e seu bando viviam se metendo em confusão quando apareciam pessoas querendo se apoderar da mansão onde eles viviam. O desenho mostrava as aventuras desse cãozinho azul, Fofur, e seu bando que desvendavam vários mistérios. Sky Commanders. Conta a história de um grupo de heróis de várias raças e países, todos especialistas em alpinismo, que defendem um mundo de vilões que querem dominar a Terra. As Desventuras de Ed Grimey. As Desventuras de Ed Grimey foi um desenho baseado no quadro de Ed Grimey que era exibido no Saturday Night Live que estava fazendo tanto sucesso, que resolveram fazer um desenho animado do personagem. Max, o Fantástico. A série conta as histórias de um menino chamado Maxwell Young que vive aventuras no espaço com dois de seus brinquedos, FX, um boneco alienígena a ser retirado de um planeta chamado Twinkle Twinkle, e a B. Citeri. Jink, o pequeno dinossauro. A série conta as aventuras de Jink, um pequeno apatosaurus e os seus amigos no Prado Verde. Os amigos do Jink são a Amber, o Scat, o Ping, o Flap e o Durão. Super Ted. Numa fábrica de peluches, os ursinhos com defeitos eram levados para um velho armazém como fossem lixo. Um dia, apareceu um ser do espaço que usou o seu pó cósmico para dar vida a um dos ursinhos. Spot, o ser do espaço, levou o ursinho para a nuvem mágica onde a mãe natureza lhe deu superpoderes, e assim transformou-se no Super Ted. O Super Ted e o seu amigo Spot viajam juntos por diversos lugares na Terra e no espaço onde combatem contra o vilão Texas Pet e os seus ajudantes Sekelton e Boo. As aventuras dos filhos de Tom e Jerry. Talvez as diferenças mais notáveis dos curtas clássicos são aparências e idade da dupla. Tom e Jerry Kids foi um dos últimos desenhos animados para as manhãs de sábado da Hanna-Barbera antes de deslocar o foco para a produção de programas especificamente para o Cartoon Network. Droopy. Basicamente é um cachorrinho chamado Droopy, que tem uma voz grossa e que fala bem devagar, num tom bem monótono, numa voz monótona também. E ele passa para a gente aquela imagem de lerdeza e preguiça extrema. Mas, em diversas ocasiões ele aparece como xerife de uma cidade, caçando diversos malfeitores e mesmo com toda essa lerdeza ele sempre pega o bandido. Spike e Chicky. O desenho conta a história do personagem Spike de Tom e Jerry com o seu filho. As aventuras de Bill e Ted. Bill e Ted são dos jovens roqueiros que viajam pelo passado e futuro ao entrar em uma cabine telefônica. As aventuras de Don Coyote e Sancho Panda. Baseada na obra de Miguel Cervantes, a série mostra as aventuras de Don Coyote, um cavaleiro sonhador, que vivia ajudando a quem precisa, em suas muitas cruzadas. Sempre acompanhado de perto pelo seu fiel escudeiro Sancho Panda, nosso herói sempre se metia nas maiores confusões, por ser muito atraparrado.